raiz que é Jesus, na árvore que é Jesus, ele não deixa de passar as suas tribulações, ele não deixa de passar as suas lutas, mas ele passa com certeza de vitória. Por quê? Porque está com Deus. Para quem não está com Deus, porque quem não está com Deus se desespera em qualquer momento. A Bíblia diz que nossa rocha não é como a deles. Não somos melhores do que ninguém como pessoa, mas as decisões que o homem da fé toma, ela sobrepuja, louvado seja Deus, ao homem natural. E quando Jesus opera aquele milagre e diz àquela figueira: nunca mais nasça fruto de ti, algo tão simples para um homem espiritual, porque um homem espiritual, como ele vive na dimensão do Espírito, como ele anda em comunhão com Deus, ele tem a palavra de autoridade, ele sabe resolver os questionamentos que estão adiante dele. Aí Jesus, como um homem simples, irmão, perceba que Jesus não saía com a Bíblia dizendo assim, vou ali fazer a obra de Deus. A Bíblia que está escrita falando de Jesus era algo espontâneo, e ele saía para comer, e num caminho ele mostrava que ele era um filho de Deus. Era tão espontâneo como dele saía fruto, e as pessoas iam famintar para esse homem que não veio pedir nada para ninguém, mas só veio oferecer. E a Bíblia diz, louvado seja Deus, que os pecadores pecavam e não ia para Anás nem Caifás, não, ia para os pés de Jesus e dizia assim, pequei, mesmo sabendo que ele era santo, mesmo sabendo que nele não havia pecado, mas os frutos que saíam dele exalavam misericórdia e acolhimento. E as pessoas olhavam e diziam, eu sei que ali não vai ter um dedo apontador, porque congrega em uma igreja que ora mais. Eu sei que ali não vai ter um dedo apontador, porque não usa bermuda, não é assim no nosso meio. Eu sei que ali não vai ter um dedo apontador, porque não usa camiseta. Ele tinha um coração revestido por um traje incorruptível, e ele sabia olhar para as pessoas até sem camisa e enxergar que dela saía fruto, porque o objetivo dele era ajuntar para o reino de Deus. Aleluia. O objetivo dele era somar para o reino de Deus. O Filho do Homem não veio espalhar, o Filho do Homem veio juntar. E quando eu olho e percebo que muitos de nós andamos demonstrando que somos discípulos de Moisés, da lei, do rigor, é assim, é assado, é desse jeito, a bola tem que estar aqui, e se for preciso para salvar uma alma que ela esteja aqui, a alma não é salva, mas se diz que é aqui, é aqui. Mas o reino de Deus não. Os ensinos de Jesus, ele nos deixou para que viéssemos multiplicar, não. O ensino que ele nos deixou, se for preciso parar o céu e a terra por causa de uma alma, Jesus para. Aí eu faço você refletir, veja o grande amor de Deus por você, em te dar a oportunidade de estar aqui ouvindo uma palavra, em te quebrar os laços e fazer você escapar, mesmo quando você fez uma última oração e pensou que era o fim, e Deus já olhava e já viu o que ele iria fazer na tua vida. Aí você ouve essa palavra e se sente na responsabilidade de ser grato a Deus por tudo que ele fez por você, porque este culto fala de gratidão. Minha esposa falou de história de pessoas que perderam filho e não puderam mais ter. O ato de você poder olhar para trás é um privilégio de Deus. Tem pessoas que têm um pescoço duro. Eu conheço um irmão que ele não faz esse movimento aqui, Ele não faz. Ele para virar, ele tem que fazer isso aqui, A Bíblia diz, quer comamos, quer bebamos, ou façais qualquer outra coisa, até um ato de urinar, é para a glória de Deus. Porque ele destapa os seus canais internos, interinos, e faz com que tudo flua bem. Você tem pedra nos rins? Não, é para a glória de Deus. Você que tem, glorifique a Deus. Você tem problema de gastrite? Não, é para a glória de Deus. Você que tem, Deus tem um propósito nisso. E a irmã Sara aqui deu testemunho. E ela conseguiu tirar louvor da boca dos ouvintes. Por quê? Por causa de uma enfermidade que Deus permitiu ela ter, para que hoje, em 1º de março de 2025, ela conseguisse mexer no teu coração.
E na verdade nem ela, mas o Espírito Santo. Porque talvez você precisava lembrar que Deus é um Deus que cura. Talvez você precisava lembrar que Deus é um Deus que se intervém com livramento e dá vitória ao seu povo. Lembra de Ezequias? Ó Deus, Senaqueribe está afrontando é o Senhor. Deus disse, volta lá, Isaías, e diz que essa peleja não é dele, não é minha. Porque se você serve a Deus de todo o coração, lutando para produzir fruto, sobre você está uma cobertura espiritual. E isso quem está carimbando no mundo espiritual não é Paulo não. Quem é Paulo? Quem é o pregador? Quem é o homem para dizer, você tem autoridade? É as tuas obras que dizem. Porque Jesus disse, se vós estiveres em mim e a minha palavra estiver em vós, Jesus disse, é aberto um crédito. Chega na Central 10 ali, vai comprar sem conhecer o dono. Quem é você? Não estou entendendo, você quer comprar R$100, meu filho, não tem lógica. É um valor simbólico, mas não tem porquê, porque eu não te conheço. Agora você é vizinho do dono. Olha, eu quero comprar R$100, amanhã eu te dou, não. É uma legalidade. É um crédito que você tem com o dono. É isso que Jesus está dizendo. O problema é que muitos crentes só vivem para lamentar. Até muitas pessoas que não servem a Deus também. Só enxerga a derrota. Só enxerga deserto. Qual foi o propósito de Deus tirar o povo de Israel do Egito para adorar onde? No deserto. Você está no deserto, adore o Senhor. O povo tem que me adorar no deserto, não pode ser no Egito. Antes adorar no deserto do que no Egito. Você prefere no Egito? Lá tem prisão, lá tem falsa liberdade, mas no deserto tem sol quente, mas a presença de Deus está contigo. No deserto não tem água para você beber a hora que quer, mas Deus é o Deus que provê. Você não vê um israelita morrer de sede. Deus instalou uma rede de atacadão e de mix lá no deserto e mandava pão para o povo. E Deus experimentou o povo como Ele nos experimenta todos os dias. E disse assim, ó, colhei somente a quantidade para comer no dia. Se deixar para o dia seguinte vai apodrecer. E eles deixaram. Sempre pondo Deus à prova com a incredulidade. Ou você serve, crendo quem Ele é, crendo que o braço dele não encurtou e não tem nem tamanho, porque Ele é antes da eternidade. Ou então eu vou para o mundo e confio nos braços de Baal. Porque o Evangelho ele nos apresenta essa porta de decisão, irmão. Servir a Deus não é um test drive. Vou servir para ver se dá certo. Estou passando por angústia, não tem outra porta. É por isso que tem muitas pessoas que não ficam. Porque servir a Deus é espontaneidade. Você entende que você precisa de Deus? Você entende que teu fôlego de vida vem de Deus? Você entende que tudo que você faz é proporcionado por Deus? Jesus disse em João 15,5: sem mim nada podeis fazer, absolutamente nada. Quantas histórias a gente ouve de Deus dizendo, ó, te deu um livramento de infarto, a gente na cama, na mesa, vem aquela dor e Deus vai e sopra, desentope aquela veia. Olha Deus agindo. Aleluia, Deus. E Deus disse ao povo, olha, ao 6º dia vocês vão colher para sexta e para o sábado, porque sábado eu não vou enviar, porque é o dia do descanso, não saiam para colher. Olha que paradoxo. Quando Deus disse não deixe para amanhã, eles deixaram. Quando Deus disse pegue para amanhã, eles não pegaram e foram pegar no dia de sábado. Aí Deus disse, esse povo é duro de coração. Sabe por quê? A palavra de Deus tem que entrar na gente, irmãos. E quando a palavra de Deus entra, a gente produz fruto, a gente vive feliz, a gente vive em paz, a nossa casa vem a tempestade, vem os vendavais, que está escrito em Mateus 7, mas não cai, porque está na rocha. As nossas obras estão sendo feitas em Deus. O crente não teme perturbação, o jovem não teme perturbação, a jovem não teme perturbação. Sabe por quê? Diante dele vai o Senhor dos exércitos. Diante dele vai o Deus que não dorme, vai o Deus que tem olhos como chama de fogo sobre a terra. E parece um paradoxo, porque
porque a árvore estava lá nas regiões de Betânia e Jerusalém, cheia de folha. A Bíblia diz que Jesus, voltando para Jerusalém, ele sentiu fome. Aí às vezes não vem Jesus, mas manda uma alma com fome. Deus permite que uma alma aproxime-se de mim e de você com fome, e a gente está lá cheio de folha, como uma figueira. Blusa longa, 2 blusas, sapato social, calça social, não uso maquiagem nenhuma. Aí Deus está dizendo, será que sai fruto dali? Aí manda um drogado. Aí manda um mendigo. Aí manda um bom samaritano, está caído no caminho onde a gente passa, mas a gente se diz estar ocupado com as coisas de Deus e não tem olhos para enxergar a necessidade de quem está perto. Porque agora eu tenho um culto para pregar, mas tem uma pessoa ali endemoniada, tem outra ali precisando de algo. Não, mas é porque agora eu sou levita e o culto não pode passar para o pregador se o levita da noite não chegar. E Deus está dizendo, preocupa-se com muitas coisas, mas só uma é necessário, que vá e desfruto. Deus, aleluia. E nisto é glorificado o Pai, em que dê muitos frutos. Não foste vós que me escolhestes, mas foi eu que vos escolhi e vos nomeei. Para quê? Para que vá pronto. Se foi ele que me escolheu, ele liberou a palavra de ordem sobre a minha vida. E a palavra de ordem é frutificai. Porque se fosse eu que escolhesse, quem escolhe faz o que quer, mas foi ele que me escolheu, e ele já determinou o que há de ser do meu caminho aqui na terra. E aqui eu encerro dizendo algumas coisas básicas, irmãos. Jesus se aproximou daquela figueira, e ela tinha folha, diz a Bíblia, mas quando Jesus chega com fome, ele sai com fome. Sabe por quê? Porque a aparência impede Jesus de tirar de nós o que ele quer. Por quê? Porque tem uma aparência, mas sou leve, o vento me leva, não tenho peso, não tenho conteúdo. O problema não é porque tinha folhas, o problema é porque não tinha fruto. Jesus não foi buscar folha, Jesus foi buscar fruto, mas ele se aproximou porque viu folha. Aí as pessoas veem, está de saia, está sem brinco, está de calça, está de manga longa, deve sair fruto, eu vou lá. Quando chega lá, não, porque a minha igreja, porque a minha placa, e Jesus dizendo, poxa, eu estava aqui aberto para receber, mas ele está falando primeiro de placa, vou esperar ver até onde vai. Aí quando Deus diz a Filipe, um dos 7 evangelistas, vai lá para o deserto, porque tem uma obra para você lá, você precisa dar fruto. Deus viu aquela figueira, Filipe, com folha. Deus disse, eu vou ver. Filipe foi e trouxe resultado, porque ele se depara com um sedento por Deus, um jovem desejoso por conhecer a verdade. Assim estão algumas pessoas aí fora, até querendo a verdade, até querendo estar dentro do culto, como aquele coxo na porta do templo. Não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho te dou. Aquele homem não voltou para o mundo. A Bíblia diz que entrou no templo com Pedro e João, estava louvando e glorificando a Deus. O verdadeiro intuito daquele homem era estar dentro do templo, mas não podia, porque ele era aleijado, e a religião fazia separação entre leigos e clérigos. Ele não podia. Mas quando Jesus chega, Jesus tira essa impossibilidade, diz: quer adorar, vem, quer louvar, vem. Ele está de braços abertos a receber todos. E Jesus está dizendo para você nessa tarde: quer sentir o poder da salvação, a presença do Espírito Santo? Venha, se entregue, deixe Ele fazer o que Ele começou na tua vida. Aquele que começou a boa obra há de completar até o dia de Cristo. E Filipe chega com tanta verdade, com um grau tão elevado de espiritualidade, que não tinha microfone. Hoje a gente só prega se tiver microfone, né? Se tiver microfone, percebeu? Está no culto, se desligar ou cair as redes, o levita para de louvar, o pregador para. Não é o Espírito Santo que produz a unção, é a voz. Filipe chegou sem microfone, sem um bom terno da cia do terno, sem um óculos, e entrou num carro e disse assim: ó,
Tu compreendes o que tu vens lendo? Aquele jovem, às vezes a gente está julgando, irmãos. Olha lá, não quer nada, mas mentira, irmão, quer. A Bíblia diz que só um é juiz, não compete a nós julgar. Estamos no mesmo barco. E qual é o barco? Todos com medo. Mas quando acordou o homem da coragem, foi aí que veio a bonança. Todos somos dependentes de Jesus, irmão. Todos somos dependentes de Jesus. Aí a Bíblia diz que Filipe diz, compreendes? Ele disse, como compreenderei se alguém não me explicar? E Filipe, começando pelo profeta Isaías, ele levou sobre si as nossas enfermidades, o castigo que nos trouxe a paz. Aí aquele homem perguntou assim, ó, ele fala de si mesmo ou de outro? Perceba o desejo daquele homem. Estava em Jerusalém adorando, mas o culto não acabou para ele não. Ele voltou lendo a Bíblia. Ele voltou cultuando, e ele era etíope. O templo não era feito para ele. Ele voltou, Deus disse, como não sondar uma alma dessa que está lá fora? Muitos estão julgando, mas eu que conheço o coração. Filipe, ele trouxe uma pregação do evangelho tão clara, tão simples, tão verdadeira, porque a exigência é que tenha espírito, que tenha verdade, tão lúcida, tão plausível, que aquele jovem, quando acabou de ouvir a mensagem do evangelho, pregada por Filipe, impulsionada pelo Espírito Santo, pela vontade de Deus, Filipe nem fez apelo. Hoje a gente pergunta, quem quer aceitar Jesus? Quem quer aceitar Jesus? A mensagem foi tão bem ministrada pelo Espírito Santo, através de alguém que estava dando fruto, que aquele eunuco disse assim, ó, tem água aí. O que me pede de ser batizado? Eu quero essa água viva, jogando com mais intensidade dentro de mim. Não é o batismo que a Bíblia pede, eu quero. Eu tenho sede. Todo que crê e for batizado será salvo. Não foi isso que o Senhor acabou de pregar para mim? Eu quero. O que me pede? Estou em santificação. Eu creio, nada me condena. Aquele homem poderia dizer, mas tu não é casado. Mas tu não é israelita, tu está de bermuda. Ele disse, é lícito. Se você crê, e você crê nessa tarde, louvado seja Deus. Você acredita de fato nesta tarde? E se morrer os crentes tudo de cajazeira, só ficou você. O que vai ser do evangelho? Só ficou eu. O que será do evangelho? Salvador caiu uma bomba atômica. Mas Deus, como se agrada da morte do justo, não é assim que a Bíblia fala? Permitiu que morresse todo mundo, até eu. Só ficasse você. Você que faz tanta apologia, placa talvez. O que seria do evangelho? Será que olhariam para você e diziam assim, ó, esse que tem incendiado o mundo chegou até nós e eu ainda vou mais, só ficaram 12, só 12. Será que esses 12 era suficiente para ganhar os 3 milhões de habitantes que tem em Salvador? Mas se a gente buscar a água viva, irmãos, se a gente buscar o pão não que caiu, mas o que desceu do céu, é o que dá vida aos homens. Se a gente buscar luz no coração, se a gente buscar poder, autoridade, intimidade com Deus, a gente vai. Louvado seja Deus. Por quê? Porque Jesus disse assim, ó, quando estiver diante das autoridades, não premediteis o que haver de falar, porque o Espírito do vosso Pai falará através de vós. Aleluia. Amém, irmãos? Que vá e dê fruto, amém?